Em tempos modernos, a criatividade e a economia dão as mãos para aproximar Portugal dos investidores internacionais. Trata-se de conhecer um observatório económico virtual chamado Portugal Economy Probe, que teve origem num desafio bem contemporâneo. Aconteceu há alguns meses atrás, quando um grupo de pessoas representativas de instituições de muito peso no nosso país, em que se encontram três das grandes fundações deste país, a Fundação Gulbenkian, a Fundação Luso-Americana, a Fundação Oriente, também a Associação Portuguesa de Bancos, dois bancos, a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Espírito Santo, e para além disso uma outra empresa, o grupo Empresa, e os presidentes destas 7 instituições discutiam entre si que a imagem que Portugal tinha no exterior não correspondia normalmente à realidade, no sentido de que quem não nos conhece faz uma imagem mais negativa e, porventura, injusta daquilo que é a realidade portuguesa. E, sobretudo, na vertente económica, isso é muito perigoso, porque os agentes económicos que tomam decisões relativamente a investimentos feitos em Portugal, relativamente à nossa dívida pública, o comprar ou vender dívida soberana de Portugal nos mercados, o comprar ou vender ações de empresas cotadas, são decisões que afetam de uma forma muito importante a nossa economia, são decisões que afetam o nosso futuro. E se essas decisões não são bem informadas, isto é, se as pessoas tomam decisões sem terem um conhecimento pleno e verdadeiro daquilo que é a realidade do país, porventura podem sair más decisões e isso pode ter um efeito negativo. Bom, este foi o ponto de partida e os presidentes destas instituições acharam que a sociedade civil podia fazer alguma coisa para mudar este estado de coisas e para melhorar a imagem externa de Portugal. O que fazer? O que é que se pode fazer? E é dessa interrogação que nasce este projeto. Este projeto vem colmatar uma lacuna, vem preencher uma brecha, que é um local na internet, portanto um website, que possa agregar toda a informação técnica sobre a economia portuguesa e o sistema financeiro. Rapidez e funcionalidade dirigidas aos agentes económicos que visam investir em Portugal e também ao público em geral. A página de Portugal Economy Probe pretende assim servir uma comunidade abrangente situada bem para além das fronteiras nacionais. Quem toma decisões nos mercados internacionais, e estamos a falar essencialmente nos decisores dos mercados de capitais, que são investidores, são corretores, são gestores de fundos, são analistas financeiros, portanto, todo este conjunto de profissionais querem respostas rápidas às suas questões. Infelizmente, Portugal não tem um peso nas carteiras de investimento internacional para justificar muita gente especializada única e exclusivamente em Portugal. E, portanto, as decisões têm que ser rápidas, a informação também tem que ser rapidamente obtida. E quando não é fácil obter essa informação, as decisões aparecem na mesma. E é isto que nós queremos colmatar, é que nos mercados internacionais haja um conhecimento real daquilo que estamos a fazer, de quais são os drivers da nossa economia, como é que estamos a melhorar em termos de cumprimento dos objetivos de consolidação financeira, como é que estamos a cumprir o nosso programa de assistência económica e financeira, da Troika, como é que a nossa economia evoluiu nos últimos 20 anos e quais são as perspectivas para o futuro, onde é que estão, de facto, os motores da competitividade da economia portuguesa, qual é a solidez do nosso sistema financeiro, dos nossos bancos, onde é que está a inovação das nossas empresas, como é que vivem os portugueses, como é que as empresas estão a reagir à crise mundial que se verifica, não só em Portugal, quais são os seus indicadores, que resultados têm económicos, que dividendos pagam. Portanto, há aqui todo um conjunto de informação de caráter económico e de caráter financeiro que é muito importante para os mercados internacionais.
E não havia, de facto, um local que agregasse toda essa informação e a pudesse disseminar de uma forma simples, de uma forma objetiva e de uma forma clara e de uma forma não comprometida, isto é, que esteja equidistante de todos os produtores de informação. Qual é a sua perspectiva sobre a economia portuguesa neste momento? Atravessamos, de facto, um momento de crise. O que é que Portugal pode fazer para se tornar mais apetecível para os investidores estrangeiros? É claro que sim, que estamos a atravessar um período de crise, é um período de crise que impende sobre a economia portuguesa, mas que não está desligado de uma crise enfim, que é conhecida não só a nível europeu, mas a nível mundial. Tudo isto ainda são resultados da crise que eclode em 2007, 2008 e, enfim, de uma forma absolutamente pública e notória naquele fim de semana de setembro em que a Lehman Brothers vai à falência. Portanto, estamos a falar em setembro de 2008 e nessa altura, de facto, a crise instala-se e, na realidade, nós ainda não saímos dessa crise que se instalou em 2008. Há países que conseguem ultrapassar melhor do que outros, mas impende sobre a economia global, sobre a economia mundial, este anátema de que ainda não conseguimos, de facto, sair dos ritmos de destruição de emprego e até de desalavancagem que o sistema financeiro teve que encetar a partir do momento em que se descobriu que as instituições estavam muitíssimo endividadas e precisavam de aligerar esse endividamento. Não só as instituições financeiras, mas toda a economia, as empresas, os particulares, etc. Não nos podemos esquecer que a crise que surge nos Estados Unidos é provocada por um conjunto de endividamento excessivo por parte das famílias, dos particulares, por parte das empresas, que depois têm repercussões nos bancos e que desencadeia um fenómeno, uma onda que ainda, enfim, de que ainda não saímos completamente. What is your reaction to that? Anger, sadness? Raiva, tristeza, mas nunca sentimentos de apatia perante o cenário de uma crise que se generaliza. Em termos económicos, a solução dos problemas em Portugal passa mesmo pela capacidade de criar, consolidar e diversificar. A diversificação é fundamental para qualquer economia. No caso de Portugal, há aqui um potencial de diversificação de setores, de produtos, daquilo que é a produção nacional, em termos de produtos e de serviços, e a capacidade de os exportarmos para o mundo. E não nos podemos esquecer de que hoje em dia a exportação não é só produtos físicos, são também serviços, são também tecnologias, através de royalties, por exemplo, e de direitos. Mas também há a diversificação de mercados. Nós estamos a fazer nos últimos anos uma diversificação muito interessante em termos de mercados, mas a realidade é que ainda temos cerca de 3/4 das nossas exportações concentradas na União Europeia. 74% das nossas exportações o ano passado dirigiram-se para a União Europeia. Há uns anos atrás, esse valor foi muito mais elevado. Chegámos a ter quase 85% das nossas exportações centradas na União Europeia. Portanto, esta diminuição de 85 para 74 representa uma diversificação, porque há outros países fora da União Europeia que acabaram por aparecer com importância nos mercados de destino daquilo que são os produtos portugueses. E quais são esses países? Aparecem nos top 10, aparecem países como Angola, que já neste momento é o 4º maior destino das nossas exportações, aparece os Estados Unidos, que é o oitavo país para onde enviamos as nossas exportações, aparece o Brasil também nos top 10, mas o caso dos Estados Unidos, uma economia da dimensão dos Estados Unidos, uma economia com a força dos Estados Unidos. Nós exportamos para os Estados Unidos menos de 1/3 do que exportamos, por exemplo, para a França, que é o nosso terceiro principal mercado de exportações. E, portanto, significa isto, que há um potencial muito grande de crescimento, há um potencial muito grande de diversificação, como dizia, diversificar para os países de destino é muito importante, mas é interessante verificar-se que neste momento abrimos zonas de mercado que eram muito insípidas no passado. No Norte da África, na Ásia, etc., estamos a abrir mercados que
tradicionalmente, para onde tradicionalmente não exportávamos e hoje começamos a ter alguma presença, isso é bastante positivo. O website Portugal Economy Probe tem um público-alvo primordial, foi desenhado para servir as necessidades de informação dos operadores dos mercados de capitais. Como eu disse há pouco, é informação sobre a economia, é informação que tem estatísticas atualizadas, tem relatórios, tem intelligence sobre Portugal, gráficos, todo um conjunto de informação que é muito importante para quem toma decisões nos mercados internacionais. E pretendemos que essa informação seja transmitida de uma forma cirúrgica. Portanto, há aqui uma questão que é preciso também aqui referir, é que como nos estamos a dirigir aos mercados internacionais e como os mercados de capitais internacionais falam inglês, esta é a língua de comunicação do Portugal Economy Probe e por isso se chama Portugal Economy Probe. Por isso tem um nome inglês. E, portanto, toda a informação que nós temos aqui é informação que está publicada em inglês. Poderemos ter um ou outro documento de importância muito grande que não esteja traduzido e, nessa altura, damos a indicação de que só está em português. São as exceções. Só documentos, de facto, de uma importância grande ou de uma atualidade muito grande que, porventura, ainda não foram passados em inglês, estão no site. Portugal é um país com desafios económicos motivados pela integração europeia, cuja situação histórica e geográfica traça pontes com África, Ásia e Américas. São novas e velhas economias que representam hoje apostas de um presente onde se pensa o futuro. Eu diria que os portugueses que vivem no estrangeiro são parte interessada neste site. Este site foi construído para servir Portugal. Este site não tem qualquer intuito comercial. O acesso à informação neste site é completamente livre e gratuita. As pessoas podem registar-se apenas para poderem receber informação mais dirigida. Não lhes é pedido nenhum pagamento por isso. Qualquer pessoa pode aceder ao site, ir buscar informação sem mesmo se registar e, portanto, no fundo, este site tem o propósito de servir o país, servir Portugal, e é interessante que é um projeto da sociedade civil com esse objetivo. Isto significa que quem vive no estrangeiro e que conhece Portugal ou gosta de Portugal, sendo português ou não, este site dá informação atualizada, dá respostas. Tem, por exemplo, notícias sobre Portugal na imprensa internacional. Não o fazemos de uma forma sistemática porque não somos um site de notícias, mas quando se fala de Portugal na imprensa internacional, damos eco no site sobre essas notícias. E, portanto, eu também vivi no estrangeiro um período da minha vida e tive a noção muito clara de que eu, enquanto pessoa, era um embaixador do meu país. Um embaixador com E pequenino, mas era um embaixador do meu país. E acho que todos os portugueses que vivem no estrangeiro são embaixadores do seu próprio país. E como embaixadores devem estar informados. Tantas vezes dizem coisas disparates acerca de Portugal. Tantas vezes fazem injustiças relativamente ao nosso país. É preciso que nós estejamos preparados, porque a única forma de responder a isso é de factos. É ser verdadeiro e dar factos. Investigação, informação, cultura e economia. São mesmo muitos os temas em aberto deixados diante do nosso olhar neste ecrã que é um observatório chamado Portugal Economy Probe. Olhares atentos sobre a economia portuguesa, tendo em perspectiva os tempos modernos. É uma zona que está bastante em evidência no nosso site, que se chama More About Portugal. E, portanto, saiba mais acerca de Portugal. E então tem 4 grandes zonas. Tem uma zona que é investir em Portugal em termos de investimento direto. Tem uma zona que é visite Portugal. E tem uma zona que é estude em Portugal e faça investigação em Portugal. E estamos a ir para áreas que agora me está a referir. Portanto, já não estamos tanto a falar naquilo que é a economia portuguesa, naquilo que são os seus grandes agregados, estatísticas, relatórios, etc. Mas estamos a falar em outras vertentes não menos importantes que caracterizam Portugal. Temos centros de investigação que são de classe mundial, que ganham prémios internacionais, que são reconhecidíssimos nos círculos científicos e o público em geral não sabe isso.
Isso faz parte de Portugal. Nós, enquanto portugueses a viver no estrangeiro, temos que saber isso e temos que ter orgulho em transmitir isso. Pois bem, aqui no site também há uma zona que é Research in Portugal, que dá informação sobre os projetos de investimentos, as instituições que fazem investigação, os financiamentos que os investigadores têm tido, os prémios que têm ganho e, portanto, no fundo, é nesta área, digamos, complementar que nós tornamos este site menos técnico e mais, enfim, atraente e, porventura, até apetecível para pessoas que não estão tão viradas para a questão da economia, mas que, apesar de tudo, querem saber de Portugal e podem satisfazer-se na sua curiosidade nestas várias áreas.